Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos discutir a respeito de uma mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Pessoal, espero que todos vocês gostem e fiquem até o final, escutem essa mensagem com muita atenção, tá bom? Não por mim, por vocês. Porque, como diz o Morfeu ao Neo, lembra do Matrix? Morfeu ele diz o seguinte: eu só posso mostrar a porta, você que deve passar por ela, você que deve abrir e entrar. E é realmente isso. A salvação é individual. Nós temos que correr atrás do prejuízo. Nós temos que correr atrás da salvação enquanto nós estamos aqui na terra. Temos que fazer o que é certo e sempre pensar naquilo, fazer agora, no já. Se você tiver que fazer o que é bom, faça agora. Se você tiver que aceitar Cristo, aceite agora, já. Porque não pode ser que não exista o depois. Pode ser que o porvir não existe, porque o futuro pertence a quem, pessoal? Pertence a Deus. Nunca podemos saber o que pode acontecer daqui a um estralar de dedos, um piscar de olhos, um instante. Tudo depende do Senhor. Nesse instante, o Senhor pode dizer assim, ó: nesse instante eu vou pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Portanto, se faz necessário voltarmos a Deus e ficarmos atentos, porque os sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né, para que possamos observar a respeito dos fins dos tempos, está aí, aos nossos olhos. Só não vê quem não quer, não é mesmo? Mas então, pessoal, vamos estudar o que o Senhor Jesus Cristo disse nesse versículo. Vamos lá? Preste atenção. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pessoal, o que vocês conseguem compreender a respeito dessa escritura que nós podemos verificar no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62? Bom, para que possamos entender melhor o versículo 62, nós temos que dar um pulinho no versículo 61, aquele papo de contexto, lembra? E diz o seguinte lá, olha só: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ora, Jesus, nessa passagem de Lucas, está falando das exigências daquele que deseja segui-lo. E, para evidenciar a missão que ele nos convida a realizar, deixa alguns exemplos de pessoas que se aproximavam dele, dizendo que desejavam segui-lo. Aquele que quer seguir a Cristo, mas coloca vários empecilhos, é a pessoa que quer lançar a mão do arado, mas também ela deseja olhar para trás. Ou ainda, pode significar uma pessoa que está com a mão no arado, arando a terra, mas o faz com falta de atenção. Atento, pessoal, por incrível que pareça, nas coisas do mundo. Triste, não é mesmo? Ora, Jesus ele usa uma imagem do mundo da agricultura para transmitir o que ele deseja de quem quer segui-lo, de quem quer imitá-lo. A imagem consiste na atividade de arar terra. Naquele tempo, pessoal, não existia trator, máquinas agrícolas que facilita a vida do agricultor. Pelo contrário, a terra era arada por meio de animais. O arado, o instrumento de lavoura destinado a preparar a terra, era feito de um galho de árvore de forma de uma forquilha, preso por um jugo numa extremidade e por uma relha segura a uma chapa de ferro na outra. Era puxado por uma junta de vacas ou bois ou por uma parelha de jumentos, guiados pelo lavrador. Quem estava conduzindo o animal não podia se distrair, mas devia prestar muita atenção nos animais e no esforço que fazia com as próprias mãos para que o arado seguisse em linha reta. Olhar para trás significava criar um valo torto ou desviar a direção justa, desviar do foco. Quando o Senhor Jesus cita esse exemplo, ele de imediato imagina alguém arando a terra e olhando para trás, mas sem largar o arado, ou seja, é uma pessoa que quer servir a dois senhores. Por essa ótica, compreendemos que esse conselho é direcionado aos que servem na igreja, mas o fazem com desatenção, desprezando a sua real importância. O arado, que veio à sua memória na época, era um produto artesanal, puxado por bois
os quais eram guiados por um homem atento, focado no ponto de chegada, mantendo a vala ou o rego sempre em linha contínua, a fim de lançar a semente e manter a plantação bem alinhada. Bom, a mensagem de Cristo não consiste no fato de que alguém que quer seguir a vida cristã não possa mais falar com velhos amigos, né, que não são membros ou fazem parte da igreja, da congregação, ou participar de atividades seculares, ou, como diz o ditado, fazer as coisas do mundo. O Senhor Jesus, por outro lado, quer ilustrar que se uma pessoa quer se tornar cristã, não precisa esperar nem criar uma situação particular, mas deve começar imediatamente, aos poucos, mas começar. E quando começar, deve seguir adiante, sem olhar para trás, esquece as coisas passadas. Obviamente, pessoal, que ao decidirmos pela causa de Cristo, algumas coisas ficarão para trás e não farão mais parte da nossa vida, não farão parte de nós. É este o mesmo sentido que temos um outro exemplo de uma pessoa a quem Jesus disse: segue-me. E essa pessoa respondeu o seguinte: Senhor, deixa que primeiro eu vá e enterre meu pai. Então, o Senhor Jesus, ele acrescenta: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Amém, pessoal? Muitos continuam no Evangelho e, apesar da sensação de bem-estar proporcionada pelas experiências espirituais, acabam se acomodando e relaxando na fé, desviando da sua principal atenção na perfeição da obra de Deus e deixando de focar na vida espiritual, passando a ter saudade do passado, desejos pelo pecado e as demais ilusões que esse mundo proporciona a todos nós, a mim, a quem está assistindo. Jesus, ele ensinou que aqueles que querem entrar no reino dele e participarem têm que ser persistentes, ousados, aptos para lutar, porque as coisas não são fáceis. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Há muitas tribulações e aflições. O inimigo, de fato, é muito mais forte. Se tivermos bom ânimo, se tivermos força e coragem, podemos vencer, assim como o nosso Senhor Jesus, ele próprio venceu. Quando decidimos pela causa de Cristo, devemos estar atentos ao nosso trabalho de arar a terra. Não devemos nos desviar do caminho. Não devemos de maneira nenhuma olhar para trás. Precisamos focar e ser persistente a respeito de qualquer coisa que possa nos advir. Se quisermos alcançar o reino de Deus, depois de aceito o encargo de arar a terra, não devemos olhar para trás, pessoal. Sempre seguir em frente. Como diz Paulo, quem decidiu seguir a Cristo, quem se entregou a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Percebeu, pessoal? As coisas vão ser diferentes. Naturalmente, nós vamos nos desligar daquilo que é mal. Nós vamos, como que eu posso falar para vocês? Sentir nojo dos maus hábitos, dos velhos costumes, dos vícios, das coisas feias que antigamente fazíamos. E por mais, pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que focar. Por mais que as pessoas tentem colocar vocês para trás, por mais que as pessoas tentarem fazer vocês desistir, não desistam. Porque nunca se sabe o que pode acontecer amanhã. Aqueles que estão afastados devem aceitar Cristo, devem vir para Deus. E aqueles que estão na igreja devem se manter firmes, focados no propósito de servir ao único Senhor, de servir a Deus. Nosso Senhor Jesus, ele nos deixou sinais, ele nos disse para ficarmos atentos nos sinais do fim dos tempos. Então, quer dizer, devemos ficar sempre atentos, sempre aguardando a volta de Cristo, sempre pensando que o último instante, cada final pode ser o último instante, cada momento pode ser o último instante da sua vida, e você deve estar preparado para não ser pego
desprevenido. Lembra que o Senhor Jesus disse, se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria na sua casa, ele ficaria atento para que não seja pego de surpresa. Ele vigiaria, ele olharia, ficaria atento. E muitos perguntavam para Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E ele disse, olha, nem os anjos, nem o Filho de Deus, ninguém sabe, a não ser o Pai. Né? Mas vocês devem ficar atentos. Ficar atentos. Vocês nunca devem desanimar. Ou achar que nunca vai acontecer. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se vê no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele virá como um ladrão. Mas, como nós ficaremos atentos, nós não vamos ser pegos de surpresas. Não é mesmo, pessoal? Portanto, se tiver que fazer alguma coisa boa, faça agora, faça já. Se tiver que voltar para Cristo, volte já. Se tiver que se reconciliar, reconcilie-se agora. Porque daqui a um estalar de dedos possamos não estar mais aqui. Nosso Deus pode pedir a nossa alma. Né? Ele pode falar, nesta noite, ou nesse instante, nesse segundo, pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Amém, pessoal? Fica atento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. E eu vou ficando por aqui, que está tarde, eu estou com sono, cansado. Mas glória a Deus por ter me dado força e por eu ter conseguido transmitir essas palavras maravilhosas de Jesus Cristo. Amém? Pessoal, fiquem todos com Deus e se o nosso Deus permitir. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.